Você já se perguntou como você vive o seu corpo? Esse é o quarto vídeo da série Bases da Psicologia. Nos anteriores, eu abordei a relação da pessoa com os outros e da relação da pessoa com a materialidade. Nesse, eu vou mostrar como que é possível fazer a relação da pessoa através da consciência com o seu próprio corpo. Embora o corpo seja também uma materialidade, a maneira como nós nos relacionamos com o nosso próprio corpo é diferente de como nos relacionamos com os objetos em geral. Como que isso se dá? Em primeiro lugar, é importante saber que não é através do nosso corpo que nós vemos o mundo. Na realidade, é a partir do mundo que nós sentimos o nosso corpo. Aqui entra um ponto importante, porque quando nós olhamos os objetos, eles têm uma função. Hoje em dia, quando alguém nasce, nós já nascemos num mundo organizado, onde os objetos também têm essa função e um significado. E isso é importante para a própria formação da personalidade e a maneira como nós nos relacionamos com o mundo, e aí nós vamos ver como isso reflete no próprio corpo. A primeira coisa a ter claro é o seguinte: quando nós começamos a olhar os objetos, nós sempre olhamos através de figura e fundo. Nós sempre temos um único foco e vamos destacando esses objetos sobre um fundo, sobre um cenário. Quando fazemos isso, nós na realidade estamos o quê? Espacializando o espaço. Nós começamos a viver então em 3 dimensões. E isso faz com que nós não nos relacionemos apenas com objetos em si, mas sim com utensílios objetos. Quer dizer, o objeto ele tem uma utensilidade, já tem essa função. E isso vai mostrar como é o nosso próprio corpo. Se, por exemplo, eu vou usar uma caneta, a caneta ela é um instrumento, mas ela é a continuação da minha mão quando escreve. Quando eu vou utilizar um tênis para correr, o meu corpo está correndo, mas eu estou utilizando já um objeto. E isso faz com que eu comece a perceber melhor o meu corpo. E aí eu posso perceber o meu corpo de 2 formas. Ou eu vivo o corpo como sendo eu aquele corpo, né? Se, por exemplo, eu me machuco, se eu estou descalço, preso em cima de uma pedra e dói, eu não digo assim, o meu pé machucou. Não, eu me machuquei, eu vou sentir a dor. Eu vivo como eu sendo o próprio corpo. Mas eu também posso tomar distância dele. Quando eu faço isso? Através da reflexão. Quando eu reflito sobre o meu corpo, é como se eu tomasse distância dele. Então, essas 2 maneiras de ver o corpo que eu sou e o corpo que eu tenho. E é importante não confundir sentido com percepção. Sentido são os captadores orgânicos do mundo externo. Então, eu tenho o sentido da visão, que eu vou captar a luz, eu tenho a audição, eu tenho a gustação, eu tenho o olfato, tenho o tato. O tato ele é mais amplo, porque ele tem a textura, tu consegue identificar a textura, tu consegue identificar a pressão quando tu aperta ou quando alguém te aperta. Eu tenho a captação do calor, né? Menos calor, que é denominado frio, ou mais calor, o quente, e tem também a dor. E a percepção é a maneira como a consciência vai identificar o mundo, porque eu posso usar o mesmo sentido para reflexão ou o mesmo sentido para percepção. Se eu pego um objeto aqui, se você está vendo esse cachorrinho aqui, né, você está utilizando um sentido, que é a visão. Mas se eu simplesmente mostrasse, perguntasse, o que é isso? Você já dissesse, é um cachorro. Você não está percebendo o cachorro, você já refletiu, você já começou a trabalhar com conceitos. Perceber é perceber o objeto como ele é. Você vai identificar todas as nuances e características, sem ficar utilizando conceitos. Então, o mais comum é a pessoa usar os sentidos, mas já ir direto para o conceito, para a função daquilo que ela vai fazer, ou das funções daquilo que é. Tá? Por que é importante ter essa diferenciação? Porque é através dos sentidos que eu vou também conhecer o meu próprio corpo. Porque ao identificar o mundo, eu vou começando a entender os próprios limites do meu corpo. Essa é a base para se entender
Por que quando a pessoa vive algo psicologicamente ruim, ela também vive na relação com o seu corpo? É esse corpo que eu sou que vai realmente ser essa vivência. Por exemplo, alguém que entra numa crise de pânico, ela não entra numa crise de pânico apenas psicologicamente, ela entra em crise de pânico com o corpo inteiro. O corpo dela está em pânico. Todos os captadores, todos os sentidos estão nessa mesma sintonia com o psicológico. A mesma coisa, por exemplo, um relacionamento amoroso. Quando ele está bom, todo o corpo está propício ao amor. Mas quando começa a ter conflitos, tanto que é comum antes de uma separação haver problemas de pele numa das pessoas. Por quê? Porque a pele é exatamente o contato com o outro. Quando a pessoa já não quer mais a outra pessoa, ela de alguma forma ela começa a repelir essa pessoa, e ela não vai repelir apenas psicologicamente. Ela começa a ter alergias, ela começa a ter várias situações, às vezes erupções na pele, exatamente para ter esse corte, esse rompimento físico, inclusive, com as pessoas. Só que, é claro, quando eu estou falando isso, parece de uma forma simplista, mas é que a relação da consciência com o corpo ela é muito mais ampla do que eu apresentei agora. Eu só estou apresentando a base, que é importante vocês pegarem, que é: eu posso ter a vivência da relação com o corpo que eu sou e da relação com o corpo que eu tenho. E o próximo vídeo será da relação do ser humano com o tempo. Então vai ser possível ver a pessoa de uma maneira dinâmica no fluxo do tempo. E nós vamos levar em consideração tanto a relação da pessoa com o corpo, como vimos hoje, com a materialidade e com os outros. Para lembrar disso, clique aqui no sininho que tem ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos. E caso vocês queiram aprofundar esse assunto, entre nas nossas redes sociais, estão aqui listadas, ali tem um blog, ali você encontra diversos artigos sobre isso. E também, se quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar, entre em contato, tem o telefone aqui embaixo. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.